Ótimo, então, começando, então, para quem não me conhece, eu sou Renato Araújo, eu trabalho na coleção Ivani Jorge Unes e como consultor, e também trabalho como pesquisador em arte africana já há alguns anos. Sou formado em filosofia, tive o interesse já desde a época ainda da graduação em estudar arte africana, depois eu fui fazer trabalhos e pesquisa em arte africana e também trabalhei em alguns museus que lidam com essas questões, né? E hoje eu gostaria de trazer aqui para vocês um pouquinho de algumas das exposições que a gente a gente tem feito, né? Não só em Curitiba, mas também em Cascavel e em Olímpia, aqui em São Paulo, né? Curitiba, Paraná, Cascavel também, e Olímpia, aqui em São Paulo. Aqui tem uma imagem, né, algumas imagens que gostaria de dividir com vocês, que são imagens da exposição. Eu tenho certeza absoluta que não dá tempo de tratar muito dessas exposições, mas eu gostaria já de deixar em aberto para que a gente possa fazer outros encontros, né, para que a gente possa adentrar com mais profundidade, né. Qual que é o objetivo? Por que eu tive essa ideia de convidá-los, né, convidar os educadores e professores para conversarmos um pouco de arte africana, né? Uma das questões bem fundamentais, né, da arte africana é que, no caso do Brasil, que a gente tem uma ligação com a África muito grande, muito forte, né? E essa ligação, muitas vezes, ela foi muito cheia de interstícios, né, cheia de dificuldades, principalmente em função da existência, né, da escravidão no Brasil, né? E isso dificultou muito o entendimento que a gente poderia ter, um entendimento muito melhor com relação à África, né? E então encontros como esse tentam aproximar um pouco mais nós brasileiros com a África. Então esses são os primeiros objetivos desse encontro. Inicialmente a gente conversou com os coordenadores, né, tanto de Curitiba quanto de Cascavel e de Olímpia, para que a gente reunisse todos os educadores dessas três instituições para conversarmos a respeito especificamente das exposições. Aí a gente quis ampliar um pouco mais essa ideia, trazer aqui alguns alunos universitários, né, tanto da Universidade Federal do Sul da Bahia, ou a Universidade de Minas Gerais, e também da Belas Artes, né, para que outros alunos também possam aproveitar enfim, se sentir também turmado aí dentro dessas novas perspectivas que nós temos desenvolvido aí para a arte africana no Brasil. Tá? Então, esses são nossos objetivos. Aqui não vai dar tempo da gente tratar de muitas coisas, mas como eu está gravando, espero, vocês vão poder retomar. Eventualmente eu vou falar um pouco mais rápido em algumas coisas, mas a gente pode retomar com calma, todo mundo pode me interromper a qualquer momento. Lembrando que hoje é sábado, fiquem à vontade, é mais uma conversa mesmo, não vai ser espero que não seja um blá 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 enfim, de alguém, enfim, especializado. Então, aqui na extrema esquerda, né, nós temos a abertura da exposição de Curitiba, que é a África, Expressões Artísticas de um Continente. Aqui ao centro temos uma das salas da exposição Outra África, Trabalho e Religiosidade, que está acontecendo lá em Olímpia, e aqui à extrema-direita está uma entrada também, no hall de entrada lá da exposição de Cascavel, né? Aqui embaixo está o meu e-mail, vocês podem anotar aí, podem me mandar e-mail, tanto para dúvidas aqui a respeito do que a gente vai tratar hoje, mas também qualquer outro tipo de dúvida que eu puder, enfim, ajudar também a resolver, podem mandar esse e-mail para mim, e inclusive para quem quiser essa apresentação que está aqui no PowerPoint, eu posso enviar também, seja em PDF ou em formato PowerPoint mesmo, para vocês por e-mail, tá bom? Bem, vamos lá. Para o nosso encontro aqui, eu vou iniciar falando um pouquinho a respeito dessas exposições, né? São exposições que foram desenvolvidas a partir de uma coleção, que é o lugar onde eu trabalho, né? Que é a coleção Ivani Jorge Unes. A coleção Ivani Jorge Unes é uma coleção que foi organizada pelo casal Jorge e Ivani Unes, há 50 anos, né? Então, mais de 50 anos eles vinham colecionando objetos dos 5 continentes,
né, e dentre eles o continente africano. No total, havia né, cerca de 3.000 peças, 3.000 obras de arte só da parte africana. Imagine das outras, né? Então, uma coleção muito, muito grande. Desculpa, eu vou precisar interromper aqui o compartilhamento, que alguém chegou, eu preciso autorizar a entrada, senão a pessoa vai ficar de fora aqui. Muito bem, voltando. Muito bem. Então, essa coleção de cerca de 3.000 peças, né, de arte africana, a gente teve a ideia, né, de fazer com que essa coleção tivesse também uma divulgação, né, mais algumas exposições, né. O Dr. Jorge Yunis, infelizmente, faleceu em 2017, né, mas a filha dele e a própria esposa dele, a viúva, continuaram o trabalho que eles tinham, né, de coleção, né, de obras de várias regiões do mundo, e a Beatriz Yunix, que é a filha do casal, ela também desenvolveu e deu continuidade, dando um pouco mais de profissionalização para a coleção. Claro, no período do pai dela, né, período de coleta, nos últimos 50 anos, era um colecionador particular, então ele não tinha um interesse tão grande em fazer pesquisas mais aprofundadas ou textos profundos, embora em algumas das áreas da coleção, da grande coleção Vani Jorge Yunis, o Dr. Jorge ele também fez algumas publicações, né, por exemplo, uns tankers, né, que são umas jarras de marfim, tem uma publicação do próprio Jorge Yunis, tem uma publicação também sobre o presépio napolitano, né, enfim, temos umas outras, por exemplo, uma exposição sobre os ícones russos, né, que é uma parte também grande da coleção Yunis. Então, ele também fazia catálogos, então ele tinha um interesse, sim, cultural, em aprofundar, mas não abrangeu, né, não chegou a abranger todas as áreas da coleção. Então, a parte de arte africana acabou sendo deixada aqui para nós podermos fazer essa divulgação. Então, a gente já fez alguns catálogos, inclusive, podem entrar em contato comigo por e-mail, quem quiser, eu tenho alguns desses catálogos aí, e o próprio educativo, os educativos, né, dessa exposição vão conseguir também aproveitar esses catálogos nos quais eu comento um pouco a respeito das obras de forma mais, digamos, incisiva, né, enfim, mais aprofundada. Bom, chegou então 2017, depois do falecimento do Dr. Jorge, a gente começou o nosso trabalho, já estamos aí há 4, 5 anos, fazendo trabalho de catalogação, pesquisa, análise e também extroversão desses objetos. Durante o período do Dr. Jorge, ele também nos emprestava obras. Eu trabalhava, por exemplo, trabalhei durante uns 13 anos no Museu Afro-Brasil, e lá no Museu Afro-Brasil, a gente sabia que o Dr. Jorge tinha algumas obras e ele nos emprestava, por exemplo, as últimas obras que ele nos emprestou foi justamente no próprio ano do falecimento dele, 2017, a gente fez uma exposição sobre o Barroco, lá no Museu Afro-Brasil, depois teve uma itinerância lá na cidade de Santos, e o Dr. Jorge emprestou uma peça maravilhosa do Aleijadinho, né? Então, são peças fabulosas que nós temos nessa coleção Yunis, e o Dr. Jorge, ele tinha sempre esse coração aberto, vontade, desejo também de fazer essa extroversão, né, como nós chamamos essa chegada dessas peças para o que o público possa também aproveitar, né. Então, tudo isso que ocorria no passado tem ocorrido agora de forma um pouco ainda mais, digamos, incisiva, mais forte. Durante o tempo aqui eu vou ter que fazendo isso aqui, tá? Para o pessoal poder aproveitar. Porque, infelizmente, hoje a secretária faltou, então eu tenho que fazer tudo aqui. Bom, então, continuando. Então, em 2018, a gente entrou em contato com o Museu Oscar Niemeyer, né? Tanto na época, um dos curadores, lá, que chama Agnaldo Farias, né? Tinha um contato com a Beatriz Yunis Guarita, e eles, o próprio Agnaldo entrou em contato com a Juliana Woznica, que é a atual diretora do Museu Oscar Niemeyer, e a gente fez algumas conversas para que pudesse ser feito, então,
uma doação, né, de algumas obras de arte para o Museu Oscar Niemeyer, de Curitiba. Bom, ao longo desse processo, né, desde 2018 até hoje, né, a gente conseguiu acelerar esse processo de doação e a gente conseguiu fazer uma doação de 1.600 peças daquele total de 3.000 peças que a gente tinha, né? 1.700 peças foi só para o Museu Oscar Niemeyer, de Curitiba. E parte dessas peças, aí cerca de, acho que de 200 peças, a gente agora fez uma exposição temporária em Cascavel, que é no interior do Paraná. Então, aqui no canto superior esquerdo tem uma imagem, que é uma imagem de abertura, são 2 pássaros enormes ali, acho que tem mais de 1 metro e quase 2 metros esses pássaros, com a base certamente ultrapassa 2 metros de altura, aqui na posição esquerda, que é lá no Museu Oscar Niemeyer de Curitiba. Bom, né, vamos comentá-lo, vamos chamá-lo sempre de MON daqui para diante. E no Teatro Sem Fim Filho, lá em Cascavel, a gente fez está acontecendo agora uma exposição que provavelmente vai durar cerca de 1 ano, se eu estivesse correto, né, Antônio? Depois você corrige aí. Provavelmente vai ficar por volta de 1 ano lá em Cascavel, uma exposição que é temporária, mas que a gente tem enfim, um interesse que futuramente possa ir para outras cidades aí do Paraná. Bom, por que eu coloquei essas imagens aqui, né? Só para encerrar essa parte, aqui a exposição de Olímpia, eu coloquei 2 imagens também, que tem muito a ver com o que está acontecendo aqui, digamos assim, dessas outras imagens, né? Eu coloquei essas imagens aqui para mostrar um pouco uma ideia que eu costumo ter nas exposições que eu faço. Muitos outros curadores também têm esse mesmo posicionamento, de fazer uma abertura, né, geralmente a gente utiliza uma sala de entrada, né, uma sala de abertura, e lá nós colocamos um pouco alguns dos símbolos que são os símbolos especiais, digamos assim, para a exposição que vai ser tratada ali, né. Inicialmente, por exemplo, essa exposição aqui nessas 2 imagens na parte inferior, nós colocamos aqui uma ferramenta de Exu, né, que é uma divindade iorubana, lá da Nigéria, que também tem uma ligação com o Brasil, no caso das religiosidades afro-brasileiras, né. E aqui nós temos 2 bandejas chamadas bandejas de Fá, né, ou Pom e Fá, que são aquelas bandejas utilizadas tanto na Nigéria, entre os urbanos, tanto aqui quanto aqui no Brasil, né, em várias religiosidades afro-brasileiras também, especialmente no candomblé. São bandejas utilizadas para adivinhação, né? Por que eu coloquei, então, essas imagens aqui? O Exu é chamado número 1, né? Aquele que é o primeiro, seria uma divindade mensageira. Então, normalmente a gente sempre abre, né, sejam festividades ou algum tipo de, enfim, qualquer reunião, mas não só as reuniões religiosas, se imagina ou se traz no imaginário a figura de Exu, por quê? Porque sendo um mensageiro, ele é tido como o número 1. O número 1 aqui é um símbolo para aquilo que começa. Então, imagine vocês estão parados, né? A gente dá o primeiro passo. Quando a gente dá um passo, é como se tivesse feito um movimento, né? Então, o Exu, ele está muito ligado ao movimento, está ligado também às mensagens, né? O Exu é uma divindade que leva as mensagens dos homens para os homens, dos homens para os deuses, dos deuses para os homens, e assim por diante. Então, ele está sempre ligado à mensagem e também ao movimento. E uma outra ideia que ele está também por trás é a ideia também da fertilidade, né? Algumas pessoas também têm algum conhecimento disso, né? O Exu, um dos símbolos dele é chamado Ogó. Eu não trouxe aqui porque não temos nas exposições, mas o Ogó é um símbolo que parece até um bastão, né? Mas é um símbolo fálico, e um dos símbolos que são utilizados pelo Exu esse ogó, né, também é o pênis, né? O pênis é um órgão que transmite também uma mensagem, no caso, a fecundação, né? Então, por isso que algumas imagens de Exu vêm segurando um bastão parecido com o pênis, porque também é uma figuração do Exu, uma maneira também de tratar
a ideia de que ele também está ligado à fertilidade. Ora, ele é um deus da mensagem, no entanto, é um deus que também é um deus do movimento, porque sem movimento não há mensagem, e no caso do pênis seria a transmissão de uma mensagem, que é a fecundação, né? Então, o Exu sendo o número um, geralmente muitos curadores fazem esse tipo de abordagem nas exposições, colocam ali uma figura, ou nesse caso aqui, uma ferramenta de Exu logo na porta, que é uma forma também de dar aquela chamada abertura dos caminhos, né, que seria uma das características, das qualidades de Exu, né? Exu também, ele abre caminhos, como ele é o número um, ele vai na frente, né, abrindo os caminhos. Então, as pessoas que têm certas dificuldades fazem o culto a Exu como uma forma também de superar dificuldades, né, e abrir os caminhos. Muitas pessoas têm conhecimento também de que o Exu, geralmente, ele é cultuado nas encruzilhadas, né? Encruzilhada, por quê? Porque ele é um mensageiro, então ele está na rua, né? Então, por isso que as oferendas são feitas geralmente na rua, porque é o local exato onde Exu vai passar, né? Se ele não passar da esquerda para a direita, ele passa de baixo para cima, sabe? Então, por isso que você tem a encruzilhada, você duplica a possibilidade de que Exu possa aparecer, possa aceitar aquelas oferendas que são feitas a ele. E uma enfim, das oferendas que tem, que são oferecidas a ele, são as velas vermelha e preta, que são as cores que ele mais gosta, né? Ou galinha, por exemplo, galinha preta, ele também gosta muito de galinha, né? Como muitas pessoas também gostam de galinha, o Exu também gosta de galinha. Vamos usar aqui deixa eu ver aqui, tem algumas pessoas que estão aqui chegando. Deixa eu permitir aqui. Muito bem. Então, é isso. Essa basicamente a ideia de trazer aqui a abertura enfim, de algumas das exposições com essa divindade Exu. Nesse caso, na parte de cima, tanto no Monte Curitiba quanto em Cascavel, não é Exu. A figura que está abrindo aqui os caminhos, digamos assim, é uma figura chamada Calau, que é um pássaro, né? Um pássaro Calau. Esse pássaro, por outro lado, é um pássaro também de fertilidade, né? Vocês vão ver ao longo dessa nossa conversa hoje aqui, mas também sempre que vocês lerem alguns livros de arte africana, virem algumas exposições de arte africana, vocês vão perceber que a ideia de fertilidade é uma ideia que aparece muito nas obras de arte africanas, né? Por quê? Porque a noção de fertilidade é uma noção crucial para os africanos, uma noção que os permite, claro, para todos nós, né? A fertilidade é essencial, porque ela permite a vida, né? E muitas das obras, que a gente chama de obras de arte africana, foram feitas com esse objetivo de estimular a vida, né? Estimular a riqueza da vida, estimular a compreensão da vida, né? Então, essas obras, elas estão ligadas a mitos, elas estão ligadas a ditados, né? Ditados populares, né, estão ligadas ao próprio folclore local, né, lendas, mitos, contos que são transmitidos de geração em geração com esse objetivo único, específico, que é viver, né. Isso é bastante interessante, porque a vida, a gente consegue perceber que ela é muito complexa, e a arte africana, ela também é um pouco complexa, porque ela tenta dar conta dessa vida. Agora, o que é a vida? Ninguém sabe muito bem, né? A vida, na verdade, é um mistério, né? Por isso que eu gosto muito de associar a arte africana a mistério, porque é uma maneira também de associar a noção de que a vida é esse mistério. Então, já que a vida é esse mistério, as pessoas vão tentar encontrar maneiras de expressar esse mistério, a partir, seja de obras de artes, ou mitos, ou contos, né, e assim por diante. Então, a chamada obra de arte africana, as peças africanas, também tem muito disso, tem muito dessa noção de compreensão da vida. Então, no caso do pássaro chamado calau, é um pássaro de fertilidade, aparece entre o cenúfula da costa do Cerrado. Bom, então, resumindo nessa história, o calau, então, é um pássaro, né, de fertilidade que aparece em vários povos ali da costa ocidental africana. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa para vocês, vai ficar mais fácil de perceber isso. Qual que é a ideia que está por trás do calau? O pássaro é um pássaro, por que ele é chamado de fertilidade? Vocês podem reparar que, geralmente, o calau, ele é representado, figurado, né, dentro da arte africana, com um bico muito alongado, né?
inclusive, às vezes é um pouco naturalista, às vezes não, às vezes foge um pouco do naturalismo. O que seria o naturalismo? A representação tal qual a natureza, né? Então, aqui não é muito natural, embora esse de Curitiba não é muito natural, embora esse outro aqui de Cascavel, ele está um pouco mais naturalizado, porque ele tem um bico próximo àquele bico do tucano nosso, né? Então, é bem próximo do bico do tucano. Embora vocês podem perceber que essa curva, ele se manteve, né? Tanto nessa peça de Curitiba, quanto nessa peça aqui de Cascavel. O que tem de interessante nessa curva? Vocês podem reparar, quem tiver a oportunidade de ver ao vivo, e com uma foto melhor também, essa curva, né, que é do próprio bico do Calau, ela vai em direção ao ventre ou ao peito, e às vezes também à testa, em algumas máscaras, tá? Tem algumas máscaras em que se utiliza a figuração do Calau em cima da máscara, e o bico do pássaro, ele vai curvando-se em direção à testa, e essa testa infla. No caso aqui, dessas duas imagens, a gente vê que o peito se infla, né? Ou o ventre se infla. Qual que é a ideia que está por trás? É a ideia da fecundação, né? Então, você tem um objeto fálico que se curva em direção ao ventre e ele se infla. Ora, no caso de algumas das máscaras, quando há uma inflação, digamos assim, da testa, tem uma relação com a sabedoria, né? Então, vocês podem reparar que nos objetos de arte africana, a ideia de simbolismo é muito, muito forte, né? A gente vai conversar um pouco a respeito disso, né? Há vários tipos de funções que essas obras, esses objetos, né, dentro do seu contexto original, tem, e dentre elas essa função da fertilidade, né? Então, mulheres estéreis ou homens estéreis podem se aproveitar dessas potências que esse pássaro calau tem e adquirir essa capacidade, né, de se reproduzir. Então, imaginem, o pássaro calau, então, ele está na entrada dessas duas exposições lá no Paraná, né, com esse objetivo de mostrar que essa exposição, essas duas exposições, ela tem o sentido da fertilidade, né, o sentido da criação, o sentido da positividade, né, todos os conceitos que estariam por trás da fertilidade, né, a ideia da vida, né, a ideia da abundância, por exemplo, você pode pensar na fertilidade do ponto de vista da terra, né, que é a abundância de alimentos, ou você pode pensar na fertilidade do ponto de vista da multiplicação da prole, né, que são os filhos, netos e bisnetos, e assim por diante. Na África, como um todo, a noção de fertilidade ela é muito, muito forte também, porque a noção de riqueza está muito ligada não a bens materiais, mas a possibilidade de você ter filhos. Então, quanto mais filhos você tem, muitos povos africanos são assim, eles pensam assim, quanto mais filhos você tem, mais rico você é, né? Alguns também acreditam que o gado, né, quanto mais gado você tem, mais riqueza você tem também. Então, mas nessas duas ideias elas têm algo em comum, que é a ideia de multiplicar, né, a ideia de você enriquecer pela multiplicação. Bom, não quero entrar tanto em detalhe aqui a respeito dessas peças, mas a gente pode depois voltar a falar um pouquinho a respeito delas, e vou deixar um tempinho para a gente conversar também no final. Quem tiver alguma dúvida, a gente pode voltar a conversar sobre isso. Mas só para encerrar essa parte, queria falar um pouco sobre o calau na natureza, né? Essa ideia aqui de considerar o calau como objeto, um animal de fertilidade, também veio aproximada de uma noção do calau na natureza, porque ele, quando está na natureza, o macho calau, ele guarda a fêmea e o que vai, né, ficar com os filhotes dentro de uma parte oca de uma árvore, e ele traz algumas raízes, algum mato mesmo, e algum barro também, e fecha toda aquela parte do orifício onde ficou a fêmea e os filhotes, né, para esse período aí chocar os ovos, o período do nascimento, porque é um momento, todo mundo que já assistiu aí os programas de animais sabem, né, porque é um período muito perigoso, que os filhotes são muito frágeis, né, e os predadores, eles estão ali, eles geralmente vão atrás
daqueles mais frágeis, né? Então, para proteger a sua fêmea e os filhotes, o pássaro calau, ele, macho, ele guarda a fêmea lá dentro dessa parte oca da árvore, né? E fecha, né? Isso é bastante interessante porque durante todo o período de gestação desses ovos e de nascimento e até crescimento, até esses pássaros poderem, novos, né, esses filhotes, conseguirem voar por si só e viver por si só, o macho ele vai e alimenta a fêmea e os filhotes. Então ele vai levando a comida e ele, por meio do bico, ele leva lá e coloca lá naquele orifício onde estão, digamos assim, protegidos, né? Ele leva a alimentação para eles. Então, imaginem só, um bico que entra num orifício de um Isso o oco bico de uma árvore. comprido. Oi? Por isso o bico comprido. Isso, por isso o bico comprido, que é uma ideia também de mostrar que ele fecunda, digamos assim, essa família, né? Então, é uma imagem também que está envolvendo a questão da fertilidade e óbvio, é uma imagem que é da natureza e isso foi associado e trazida para o mundo também das artes, né? Isso é bastante interessante, dá para... Todos os objetos africanos têm algumas histórias por trás. Felizmente, o nosso tempo é bem curto, mas a gente vai poder falar um pouquinho mais a respeito deles, mas antes eu queria apenas fazer uma pequena digressão de como tudo isso começou, né? Para a gente chegar na parte da exposição mesmo, a gente tem que falar, ó, como que começou tudo isso. Então, eu vou falar durante uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, a respeito da história da arte africana, né? Como isso tudo começou. Não sei se vocês enxergam aqui a setinha do mouse. Sim. Ótimo. Tudo começou com as explorações portuguesas, né? Quer queira, quer não, aí nossos ancestrais portugueses foram aqueles que primeiro chegaram em territórios onde hoje a gente considera esses objetos, né? De onde vieram esses objetos de arte africana, né? A chamada arte africana são objetos, todos os objetos de cultura material que vieram dessa África chamada subsaariana, né? Aqui tem um grande, enorme mesmo deserto, gigante deserto, caberia muitos e muitos países dentro desse deserto, e abaixo desse deserto tem vários e vários povos que entraram com pouco contato com o restante do mundo, digamos assim, conhecido até então, né? Essa separação acabou tendo algumas implicações, tanto culturais, enfim, de todo tipo, né? Implicações de todo tipo, históricas mesmo, com relação ao restante do mundo, né? Uma das coisas interessantes e importantes a dizer é que, mesmo durante a Idade Média, todos os europeus que tinham suas navegações não conseguiam chegar a essas regiões aqui, porque eram regiões, por exemplo, aqui próximos aqui de onde atualmente é Mauritânia, Senegal, tem o chamado Cabo Bojador, né? Algumas pessoas aí vão lembrar da quinta série, que é onde havia essas grandes explorações portuguesas, né? E eles tentavam ultrapassar esse cabo para, digamos, encontrar o caminho para as Índias, né? Um caminho mais curto, digamos assim, para as Índias. O objetivo era esse, por quê? Resumindo bem mesmo a história, me desculpem aqui os professores de história, porque o nosso tempo é curto e não vou poder explicar com mais detalhe, mas todo mundo já sabe mais ou menos isso, que havia essas chamadas especiarias no mundo oriental, né, a Rota da Seda e tudo mais, acontecia essas trocas, né, comerciais entre o Oriente e o Ocidente, né, e essas rotas eram sempre feitas por terra, né, algumas também chegavam pelo Mediterrâneo, né, mas a maior parte dessas especiarias ou desses produtos vinham por terra. E havia um grande problema aqui, que principalmente os portugueses tinham interesse muito nessas mercadorias, porque eram riquezas muito grandes que eram levadas para a Europa e muitos mercadores enriqueciam, né? Agora, os turcos, por exemplo, e outros povos, eles queriam, obviamente, que esses mercadores ocidentais pagassem impostos, né, duros impostos, para que eles pudessem comercializar esses materiais, essas mercadorias, e passar pelo território deles. A história continua a mesma, né? Hoje a gente tem lá a nova Rota da Seda e há essas preocupações. Atualmente a gente está tendo uma guerra lá na Ucrânia, também com questões parecidas e próximas a isso também, passagem de riquezas de um país para outro, né? Ora, os portugueses, então, foram os primeiros. Chegam em 1434, finalmente, eles conseguiram ultrapassar esse chamado Cabo Bojador, ou Cabo do Medo, que são, na verdade, arrecifes que tem aqui, algumas pedras, e que destroçavam vários
navios do período medieval, eles caíam aqui, por isso que é chamado Cabo do Medo, porque, de fato, os navios antigos não conseguiam ultrapassar essa região para vir mais ao sul aqui, digamos, do hemisfério sul do globo. Você consegue aumentar um pouco a imagem? Oi? Você consegue aumentar a sua imagem? Aumentar a imagem? Vamos ver se eu consigo. Agora sim. Obrigado. Então, é o chamado Cabo Bojador, 1400. Aqui tem, então, algumas datas que mostram quando foi esse período da exploração portuguesa. 1434, então, antes deles, digamos, conhecer, né, essa região mais ocidental aqui do globo, eles conseguiram finalmente ultrapassar o Cabo Bojador. Ora, ao longo dos anos, eles foram indo mais longe. Podem reparar que aqui vai aumentando os números que são os anos, né? Que, de acordo com a passagem dos anos, eles vão seguindo enfim, chamadas, entre aspas, de descobertas, são descobertas para eles, né? Porque aqui, todas essas regiões já haviam sido, inclusive, conhecidas pelos chineses, né? Há históricos de que outros povos não africanos também já tinham conhecido a região. No entanto, no período moderno, os portugueses foram os primeiros. Por que é interessante a gente tratar dos portugueses? Porque, primeiro, tem tudo a ver conosco, com o Brasil. Segundo, foram eles os primeiros a retirar alguns objetos da África, aqui da África subsaariana, né? Um dos primeiros objetos que os europeus, no caso os portugueses, levaram lá para a Europa, foram alguns exemplares da flora, né? Então, talvez algumas pessoas aqui conheçam aquela plantinha que é Cheveria, tem um nome muito mais simples, que eu estou me fugindo agora, que é me fugiu agora, daqui a pouco eu lembro, que é uma plantinha gordinha, muito comida, tem até aqui. Peraí, só um instantinho. Suculenta? Isso, suculenta, obrigada. As suculentas, né? Suculentas é um tipo de planta que não tinha na Europa, né? Então, a gente sabe, para provar que eles fizeram essa ultrapassagem, eles tinham que levar algum tipo de objeto, ou flora, ou exemplar da flora, ou fauna, que não existia na Europa, para poder provar. De fato, eu encontrei essas plantas, né, esses objetos, e eu consegui fazer essa ultrapassagem, né, do Cabo Bojador. Ora, então eles foram entrando em contato aqui com os africanos e também começaram a retirar alguns dos objetos manufaturados pelos africanos. Então a gente vai seguir um pouco agora, falando um pouquinho a respeito desse processo, né, de como que ocorreu esse processo de desmembramento. Olha, aqui eu tenho uma imagem um pouco mais próxima, né, mais aproximada, mostrando um pouquinho desses contatos, depois vocês podem olhar com mais calma. Aqui, nesse mapa, eu mostro um pouquinho a respeito dessas rotas comerciais, né, que eram as mais antigas, né, vocês estão vendo aqui, ó, cerca de 1300, você tinha rotas que vinham do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, e incluía a África, tá, mas principalmente a África acima do Saara. Podem reparar aqui, ó, essa região toda que está rastreada aqui, são regiões que estão acima do Saara. No entanto, mesmo essas regiões aqui tinham algum contato com o interior aqui da África, né, a parte central da África, só que eram contatos mais breves, né, eram contatos mais comerciais, eram poucas pessoas, né, por quê? Por conta desse trajeto, né, eram meses para você fazer esse trajeto, que eram feitos geralmente a camelo, né, então tinha aquelas caravanas, né, de comerciantes que passavam pelo deserto fazendo esse comércio, né. Eu trago aqui também uma imagem de um mapa que mostra a expansão do Islã pela África, né, o chamado Maghreb, que Maghreb significa Ocidente, então, e passando até para a Europa, o sul da Europa, que é onde fica hoje a Espanha e Portugal. Se vocês repararem, né, Meca, né, que é a capital central do Islã, depois que o Maomé faleceu, em 1632, eles começaram a sua expansão, saíram da Arábia e foram para o Oriente, né, e também para o Ocidente. Então, se vocês repararem, então, a expansão que ocorreu a partir de 1632, mas acontece até hoje, no fundo, porque se vocês prestarem atenção em algumas notícias que estão sendo, algumas pesquisas estão sendo feitas, até 2070, mais ou menos, os muçulmanos serão maioria em termos de numéricas, né?
em termos numéricos, será a religião mais praticada no mundo todo, né, a partir de 2070. Quem for jovem aqui, ou, por exemplo, o Vitor, vai estar aqui nessa época, aí você vai lembrar de mim, Vitor, quando você vê, olha só, Renatinho tinha falado mesmo isso, 2070, porque eu mesmo acho que eu não vou estar aqui, não. Mas, bom, espera um pouquinho que acho que deve ter chegado alguém, só um instante. Enfim, essa expansão, então, ela continua até hoje e vai continuar ainda por um tempo. E por que eu acho interessante trazê-la aqui? Porque a arte africana, ela se modificou muito depois dessa invasão aqui dos povos, né, árabes pelo norte da África, né? Mas podem reparar, ó, que demoraram algumas décadas, né, para até eles chegarem aqui, ó, em 700, apenas em 700, né, centenas de anos depois quase uma centena de anos depois da morte do Maomé, eles chegaram aqui em 1711 a invadir ali ao sul da Espanha, né? Eu vou mostrar aqui uma imagem melhor, que mostra o Estreito de Gibraltar, né? Gibraltar. Esse estreito aqui seria a separação, a distância entre a África e a Europa. Geralmente as pessoas comentam, né, que a Europa não tem nada a ver com a África, uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se vocês repararem pela distância, olha só, 14 quilômetros é uma distância muito pequena, né, entre o que seria o Marrocos e o que seria a Espanha. Foi exatamente essa distância que os chamados mouros, né, na Espanha, esses árabes e afro-orientais, né, que são os berberes, né, lá da África do Norte, né, eles fizeram essas invasões por meio desse estreito aqui, esse estreito de Gibraltar. São só 14 quilômetros de distância, então é uma distância muito pequena entre a África e a Europa. Para fazer uma brincadeira aqui, que eu gosto de fazer, algumas pessoas já conhecem, que principalmente o pessoal do Mon, a distância é tão pequena, que do aeroporto do Mon até o Museu Oscar Niemeyer, dá 22 minutos de carro, mas são 18 quilômetros, ou seja, mais de 4 quilômetros a mais do que a distância entre Marrocos e a Espanha, entre a África e a Europa. Então, para vocês perceberem quanto essa distância é bem pequena. Então, se fosse de carro, daria ali uns 15 minutinhos. Para quem é de Olímpia, por exemplo, ó, seria a distância entre a cidade mais próxima, ali, Severínia, né, ao Museu de Arte Sacra e Diversidade Religiosa. Também só que é uma distância, se vocês repararem aí, 17 quilômetros lá em Olímpia. E a distância que estão aqui da África para a Europa, na verdade, é só de 14 quilômetros. Então, é muito mais rápido do que essa viagem aí. Para encerrar essa brincadeira ali, o Teatro de Cascavel daria 17 minutos de carro para ir para o show rural, porque as pessoas conhecem bem. No caso da distância entre a África e a Espanha, é menor ainda, né? São 14 minutos só, aliás, desculpa, 14 quilômetros só, e daria aí uns 10 minutos de carro se desse para fazer um túnel, digamos assim, entre o que seria a Europa e a África, né? Agora está aqui uma uma fotografia tirada da Europa, e ali do outro lado, 14 quilômetros depois, você vê a África, né? Então é uma distância bastante pequena, qualquer embarcação pode fazer esse trajeto aqui com muita facilidade, né? Aqui mais uma imagem do mundo islâmico, para um pouco trazer esse mundo subsaariano, que foi muito islamizado também. Tem aqui no norte da Nigéria, aliás, na Nigéria mesmo, 95% eles são muçulmanos, tá? Então, muitos países aqui do norte na Nigéria, acho que em torno de 80 e poucos por cento. Países aqui ao norte da África, todos eles chegam a mais de 80%. Alguns chegam a 90%, 95% das pessoas são muçulmanas, tá? Então, elas praticam a religião do Islã. Isso aconteceu naquele momento em que os árabes, em conversão com os berberes aqui, chegaram aos territórios aqui da Espanha, chegaram na França também, na verdade, né? Chegaram em Portugal, Espanha, algumas cidades aqui bem ao sul da França, quando eles foram contidos, né? E, infelizmente, não dá para tratar muito disso, mas, olha, reparem que foram cerca de 800 anos que os mouros, chamados mouros na Europa, estiveram ali na Espanha, né? Então, de 711 a 1482. Então, quase 800 anos, imagine a história do Brasil, no português, né? Nós estamos aqui há cerca de 500 anos na história do Brasil português. E se o Pedro Álvares Cabral fosse um mouro, faço essa brincadeira, acho interessante, os mouros estariam aqui no Brasil ainda por mais 300 anos, quase.
né? Então, para vocês terem ideia do quanto eles modificaram as culturas locais aqui da Espanha, do sul da Espanha.